Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 20 de outubro, Dia Mundial das Missões, 29º domingo do Tempo Comum. Estamos aí caminhando para o encerramento de mais um ano litúrgico. E eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento, invocando a presença do Senhor entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, nós vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se contra Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, a liturgia da palavra de hoje, nesse Dia Mundial das Missões, nos fala do serviço do Filho de Deus em prol de nós, seres humanos. E que serviço é esse? O serviço da redenção. Jesus veio à terra, pregou o Evangelho, foi julgado, condenado, morreu e ressuscitou para dar-nos a oportunidade de termos acesso à eternidade. Jesus veio para servir a nós, seres humanos. Interessante que quando nós pensamos no Filho de Deus, nós pensamos sempre em glória e majestade, mas em Jesus é algo completamente distinto daquilo que o pensamento da humanidade traz consigo. Jesus veio na humildade, na simplicidade, na docilidade, na mansidão para trazer o reino até nós. Não se importou com os xingamentos, com as cusparadas, com os açoites, não se espantou, nem ficou magoado pela indiferença dos homens, por nada disso. Ele veio e cumpriu a sua missão, dar a vida em resgate de muitos. E por que será que o Evangelho aqui não diz de todos? Porque nem todos aceitaram ou aceitarão a salvação trazida por Jesus. No mundo, há uma infinidade de pessoas que não creem em Cristo, que não creem na sua palavra, que não foi batizado. Uma infinidade de pessoas que não estão nem aí para aquilo que Cristo ensinou e fez. Que fizeram a sua escolha, seguem o seu próprio caminho, elas mesmas se fazem o seu próprio Deus ou creem em deuses de barro ou de metal. Mas são homens e mulheres que livre e conscientemente escolheram não fazer parte do grupo dos seguidores de Cristo, dos seus irmãos e amigos. Estes homens e mulheres certamente serão julgados pela sua escolha. E é por isso que o Senhor deixa claro aos discípulos no Evangelho: Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Porque o Senhor que vê o passado, contempla o presente e antevê o futuro, sabe quem vai dar a Ele o seu sim. E aqueles que, infelizmente, vão negar o seu aceite à vontade e ao chamado
do Senhor. Jesus é este servo que Deus Pai enviou à humanidade. E ele deu o exemplo do serviço. Ele não quis lugares de destaque, não quis gente ao seu redor o bajulando. Ele quis homens e mulheres que entendessem que, apesar da sua miséria, eles poderiam fazer mais pelo mundo e por Deus, mais pelos irmãos e, sobretudo, pelos sofredores. Nós vemos na primeira leitura do profeta Isaías um trecho do cântico do servo sofredor. O servo sofredor terá descendência e a sua descendência herdará a terra. Jesus é o servo sofredor. Jesus é aquele a quem Deus constituiu o cordeiro pelo qual os nossos pecados seriam perdoados no alto da cruz. Jesus é aquele que não se apegou a títulos, a honras, ao fato de ser Deus, mas, como diz a própria Escritura, esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se obediente à morte e morte de cruz. A cruz era o pior de todos os instrumentos de suplício, de morte, a pior das condenações para um judeu. Jesus morreu crucificado, teve o mesmo destino dos malfeitores, sendo ele um homem bom, sendo ele o próprio Deus. Os homens mataram a Deus. E por quê? Porque seus corações fechados e ignorantes não reconheceram na simplicidade de um carpinteiro a palavra do próprio Senhor. O próprio Senhor no meio deles. É tão interessante quando nós paramos para pensar no despojamento de Deus acerca da sua glória e da sua majestade, ao ponto de assumir a nossa fraqueza, a nossa carne débil. Deus que não sente dores, de repente está preso a um corpo que sofre com as intempéries, que sofre com as doenças. Jesus foi provado em tudo, como vai nos dizer a carta aos Hebreus, na segunda leitura de hoje, exceto no pecado. Ou seja, Jesus se fez solidário a nós, foi homem como nós. Aliás, é homem como nós, porque agora está no céu em corpo e alma, glorioso e ressuscitado. Mas ele compadece-se das nossas misérias, de modo que nós também, enxergando o seu exemplo, nos compadeçamos das misérias dos nossos irmãos. Porém, no mundo em que nós vivemos, o ser servido é o que tem importado. O servir é coisa para subalternos, é coisa para gente desqualificada, é coisa para quem não tem estudo. Não, o serviço, ele é para todo aquele que foi batizado. Não importa a sua classe social, não importa quem você seja. O serviço é para todos. Me encanta quando vejo, por exemplo, o Santo Padre, na noite de Quinta-feira Santa, na cerimônia do lava-pés, dobrando os seus joelhos com toda a dificuldade que ele traz hoje no seu corpo, na sua saúde física, para lavar os pés dos seus irmãos e beijá-los. Um gesto de humildade, de serviço. Quando ele, por exemplo, cumprimenta as pessoas, reúne-se com elas, faz-se um entre todos, apesar de ser quem é um servidor. Nós deveríamos ser servidores. É tão triste quando um cristão, apenas porque ocupa uma posição de destaque dentro da comunidade, ou até mesmo no clero, se coloca acima dos demais, como se fosse superior, como se tivesse algo a mais que aquilo que todos nós mortais temos. É um pecador como qualquer um de nós, mas um pecador sobre o qual não vem a graça de Deus, mas vem a sua própria graça. No Salmo nós rezávamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. A nossa esperança tem que estar em Deus. Jesus, quando aceitou o suplício da cruz, o aceitou porque confiava em Deus, esperava em Deus e sabia que seu Pai não o deixaria só naquela hora, que o seu Pai o seguraria firme pelas mãos, para que ele se mantivesse na cruz e vencesse o pecado e a morte. E o Espírito Santo foi até ele no seu corpo morto, sem vida no sepulcro, e o ressuscitou. Deus cumpre a sua promessa. Deus estará sempre ao lado daquele
que se dispõe a segui-lo e, de modo particular, a servi-lo nos irmãos. Hoje, nesse domingo, eu quero te convidar a ir à casa de Deus, a celebrar com a sua comunidade a Eucaristia, a nutrir-se dela. Se você estiver nesse grupo dos que acham que é um privilegiado, que veio para ser servido e não para servir, procure o sacerdote antes da missa, se confesse e peça ao Senhor que tire do seu coração todas essas grandezas humanas, todos esses desejos da carne e que você viva como um simples servidor de Cristo através dos irmãos. E agora receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.